Neste vídeo, vamos citar as principais diferenças entre uma infestação de cupim de solo e uma infestação de cupim de madeira seca. Traremos dicas de métodos preventivos, mais algumas curiosidades, além dos principais métodos utilizados no controle e até na eliminação de colônias de cupim de solo. E se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos e deixar o seu like. Os cupins de madeira seca normalmente constroem seus ninhos no interior de peças de madeira sem contato algum com a terra. Já os cupins subterrâneos dependem da umidade constante para sobreviver, e é por isso que seu ninho normalmente é construído diretamente no solo. Devido terem que estar sempre escondidos, os cupins de solo constroem galerias chamadas de túneis de forrajamento, que conectam seus ninhos até a fonte de alimento. Estes túneis irão garantir aos cupins de solo o microclima necessário e adequado à sua sobrevivência, incluindo umidade, ventilação, escuridão, além de facilitar sua comunicação química, realizada através de feromônios. No caso da atividade do cupim de madeira seca, é comum observar vestígios visíveis próximo à peça de madeira que está sendo atacada pelos cupins. Estes vestígios são suas fezes, e são parecidos com pequenos grãos arredondados. Inclusive, quando colocados sobre a palma da mão e inclinadas, acabam rolando. Já os cupins de solo trabalham silenciosamente, permanecendo ocultos em vãos estruturais de uma edificação, sob o solo ou ainda na parte interna de uma peça de madeira, dificultando sua visualização e identificação do problema. Outra diferença é que as colônias de cupim de madeira seca são pequenas, localizadas à peça infestada. Já as colônias de cupim de solo normalmente são grandes, com milhares de indivíduos, dispersas no solo e até pela estrutura de um imóvel. A identificação precoce e assertiva de uma infestação de cupins de solo é essencial para evitar maiores danos e prejuízos. É por isso que trouxemos para vocês alguns exemplos de sinais que podem confirmar a presença de cupins de solo em um ambiente. Os túneis construídos pelos cupins de solo têm cor de terra em diferentes tonalidades. A sua presença em um ambiente é uma indicação clara da sua atividade. Após as revoadas dos siriris ou aleluias, podemos encontrar pelo ambiente as asas que foram descartadas pelos reprodutores alados. Normalmente são visíveis em caixilhos de janela, soleira de portas, cantos e rodapés. Estes sinais também indicam que os cupins adentraram ou possivelmente já estejam em sua propriedade. Os cupins de solo normalmente se alimentam do interior das peças de madeira, deixando uma fina camada externa intacta, normalmente a camada de fórmica, tinta ou verniz. Se ao bater em uma superfície de madeira e a peça ressoar com um som de oco ou de batida em papel, pode ser que esteja infestada com cupins. À medida que os cupins consomem a peça de madeira, vão enfraquecendo sua integridade, causando deformidades, ondulações, empenamentos e até a quebra da peça. Se você suspeitar de uma infestação de cupins com base nesses sinais, é fundamental tomar medidas imediatas para evitar maiores danos. O cupim de montículo ou cupim de pasto é uma espécie de cupim de solo que não invade as edificações. Normalmente é encontrado em áreas de pasto, de reflorestamento e seu controle pode ser necessário para evitar acidentes com animais de criação, facilitar a mecanização do solo ou simplesmente com um objetivo estético. O ideal é que a proteção contra cupins de solo envolva uma combinação de medidas preventivas com inspeções periódicas. Ao implementar as estratégias a seguir, você poderá reduzir significativamente o risco da infestação de cupins de solo em sua propriedade. Os cupins de solo precisam de locais úmidos, portanto é fundamental resolver qualquer problema que envolva a questão de umidade, seja dentro ou ao redor de sua propriedade. Consertar vazamentos, garantir a correta drenagem da água da chuva, evitar respingos de fontes decorativas, corrigir infiltrações e fazer melhorias no sistema de ventilação em áreas com alto índice de umidade. Reduzindo e controlando os níveis de umidade, naturalmente você estará tornando sua propriedade menos atrativa para os cupins. Uma das formas mais eficazes de prevenção é a remoção de todas as possíveis fontes de alimentos dos cupins. Por isso, inspecione, remova,
Reforme ou substitua peças de madeira com sinais de deterioração. Remova madeiras utilizadas durante a construção, além de árvores mortas e restos de plantas no ambiente. Outra estratégia é conhecer bem o ambiente. Por isso, procure identificar os locais com a presença de vazios ou vãos estruturais, que são favoritos para a presença de cupim de solo. Além de manter portas ou alçapões de acesso a estas áreas, facilitando e permitindo as inspeções visuais. Uma colônia de cupins pode invadir uma edificação até mesmo pelas menores aberturas. Por isso é importante vedar os pontos de entrada, incluindo vãos, frestas, trincas e rachaduras. Outra estratégia preventiva é a instalação de telas do tipo mosquiteiro em janelas, para evitar que os cupins alados entrem em sua propriedade nos períodos de revoadas. Inspecione regularmente os ambientes em busca de sinais de atividade de cupins. E caso tenha alguma suspeita, dúvida ou dificuldade, entre em contato com um serviço profissional de controle de pragas. O controle de cupim de solo pode ser realizado de diferentes formas, e é quase impossível descrever todos os detalhes envolvidos no controle desses insetos, principalmente devido à grande variedade de construções que existem. Mas o ideal, certamente, é envolver e combinar medidas preventivas aos serviços profissionais. Dentre as principais medidas de controle, podemos citar a barreira química realizada com o uso de produtos químicos específicos, diretamente no solo e ao redor de toda a edificação. Sua aplicação é feita através de furos feitos no piso a cada aproximadamente 35 centímetros, dependendo do tipo de solo, ou em trincheiras. O objetivo é criar um bolsão de proteção, evitando o acesso dos cupins para dentro do imóvel. Os sistemas de isca utilizados no controle de cupim de solo utilizam materiais celulósicos como atrativo, que podem conter ou não o princípio ativo, dependendo do objetivo. Se o objetivo for a eliminação da colônia, as iscas com princípio ativo serão instaladas nos locais com atividade de cupins, diretamente sobre os túneis de forrageamento. Ao encontrarem as iscas, os operários ingerem e armazenam dentro de seu corpo para carregar até o ninho, quando então irão transferir como alimento para os demais cupins. Agindo de maneira lenta, os cupins não percebem o que está causando a morte dos indivíduos, levando à eliminação efetiva de toda a colônia. O sistema de iscas sendo corretamente utilizado é muito eficaz no controle de cupim de solo, principalmente do Copototerme gestroi. Realizar inspeções regulares é importante para identificar as oportunidades de melhoria e adequações do sistema de controle adotado, além de monitorar os resultados obtidos. Apesar de ser comum encontrarmos cupinicidas de pronto uso em algumas lojas, sua aplicação deve seguir rigorosamente as medidas de segurança descritas no rótulo, incluindo a utilização dos equipamentos de segurança e proteção respiratória. Vale ressaltar que os métodos caseiros e mesmo os produtos de venda livre podem não ser tão eficazes quanto os adotados pelas empresas profissionais e, em muitos casos, os cupins acabam retornando ainda mais fortes e em maior número de indivíduos ativos na colônia. Por isso, não arrisque. Procure uma empresa especializada no controle de pragas urbanas que possui a expertise, as técnicas e ferramentas necessárias para erradicar os cupins de maneira segura e eficaz, utilizando produtos devidamente registrados, testados e aprovados para esta finalidade. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos e deixar o seu like. Sua ajuda é muito importante para o canal e nos incentiva a continuar produzindo vídeos cada vez melhores para você. Obrigado pela sua audiência e se tiver alguma dúvida ou necessidade, entre em contato. A equipe da Estrutural Saneamento está à sua disposição.